Muito bem, a gente está de volta aqui com o Viçosa Cast, mais uma semana maravilhosa. Se você se divertiu muito com o nosso último episódio aí, foi muito legal mesmo, muita gente falou que foi muito legal. Enfim, eu e Lucas conversando muito, enfim, foi divertido, né, gente? Fala a verdade. E bom, a gente está aqui de novo hoje com a doutora Andréa Gazineri, que por um acaso é minha esposa. E como eu fico muito perto dela, ela vem sempre aqui. Quando ela não vem aqui para poder fazer a entrevista, ela fica me olhando da cadeirinha ali para ter certeza que eu tô certinho, né? Que você tá aqui, né, Cadu? Com certeza, é sempre bom pensar sobre isso, né? Mas enfim, vamos lá. Você vai perceber aqui atrás que hoje a gente tá rosa. E por que a gente tá rosa, Lucas? Outubro Rosa, né, Cadu? Exatamente, hoje é o último dia do Outubro Rosa, né? E a gente vai pensar muito aqui sobre o que a gente aprendeu no Outubro Rosa, o que está faltando, e é para você, principalmente, que esqueceu disso. Você pensou assim, não, Outubro Rosa não é para mim, eu estou muito nova, ou então, deixa para o ano que vem, eu não vou pensar nisso agora. Então a doutora Andréa está exatamente aqui para poder falar sobre isso. E além disso, uma coisa que ela vai falar hoje é sobre climatério. Ela fez um curso bem extenso aí da sociedade na última semana e foi muito bacana o que eu ouvi dentro de casa. Eu acho que vocês merecem ouvir isso. Então vocês que estão aí no momento mais né, entrando na menopausa e sentindo todas aquelas questões que a menopausa traz. Então hoje a gente vai discutir muito sobre isso. Doutora Andréa, grande prazer de te receber de novo aqui. Bom dia. Eu gostei tanto que eu voltei, né? Pode me chamar todo mês, tá? É isso aí, assim. Eu falo que médico que se atualiza tem que vir sempre, né? Então, assim, você vem cá, fala uma coisa, foi fazer o curso, teve uma nova atualização, você tem que trazer pra gente, né? Na cirurgia plástica, eu faço muito curso, né, Lucas? Então, assim, isso é muito importante, né? Ele aprontou alguma coisa em casa, André? Porque o tanto que ele tá elogiando e falando e não deixa mais ninguém falar, só puxando, lógico, né? Puxa saco natural, mas... Ele fez alguma coisa de errado? Eu acho não, Lucas, é porque eu mereço mesmo. Olha, gente, você que tá me vendo aqui agora, deixa eu tentar explicar para você o que aconteceu no final de semana. Eu fui para Belo Horizonte com as 3 crianças, ela ficou sexta e sábado fazendo curso, e eu fiquei com as 3 crianças, inclusive eu levei as 3 crianças no shopping. Vocês precisam ver que bacana que foi, realmente assim, uma coisa que você fala assim... Eu sou pai, maravilha. Mas vamos lá, doutora Andréa. Todo mundo sobreviveu, né? Sobreviveu. Então é o que importa. Com certeza. Tá ótimo. E você aprendeu muito, você contou muita coisa em casa. E assim, eu sempre aprendo sobre as mulheres com você. É uma conversa que a gente tem em casa, né? A gente tem os mesmos pacientes, né? Tem gente que vai lá em você, gosta muito de você, vai em mim, ou faz o contrário. Então é um prazer falar sobre isso para você que é minha paciente, para você que é paciente da doutora Andréa e para você que está chegando aqui agora, tá bom? Doutora Andréa, conta para mim, o que é climatério? Climatério, na verdade, é todo o período, né, que vai abordar a menopausa, pós-menopausa até a velhice. Então, é o período que a gente parou de menstruar até a gente se tornar velho, né, idoso. Entendi. E aí, qual que é o tempo que isso acontece no corpo da mulher? A gente ouve falar que tem gente que entra na menopausa com 40 anos. Isso existe realmente? Na verdade, a média é em torno dos 50 anos, mas é considerado uma menopausa normal após os 45. Antes disso, a gente vai chamar de menopausa precoce, e aí a gente tem que investigar as causas, porque não é o mais comum, né? E se não tiver nenhuma causa, for menopausa mesmo, o ideal é a gente repor logo o hormônio dessa paciente, porque tá muito cedo e ela vai ter muitas repercussões. Doutor Lucas, a gente vai falar de repor hormônio hoje. Sabe por que a gente vai falar disso? Porque a gente vai falar, finalmente, de alguma coisa que é certa para fazer aqui de hormônio, cara. Pois é. Não, e com a pessoa certa, E com a pessoa certa, exatamente. Um especialista da área que vai saber conduzir tanto a indicação, as contraindicações e saber reverter caso haja algum efeito adverso. Exatamente. Também é muito importante, né? Eu vejo muita prescrição de muita coisa por aí que, num determinado ponto que tem algum efeito adverso, fala... agora você procura o outro colega. Eu já vou ter que entrar nessa conversa, André, porque não tem jeito de hormônio, né? Já que a gente começou a falar. Ontem eu atendi um paciente no consultório que fez vários exames, né? Uhum. Muitos exames mesmo, né? Muitos mesmo. Acho que demorei mais de 5 minutos para ver todos. E a gente bate o olho, né, Lucas? A gente bate o olho e já sabe, né? Não, tá normal. Você está acostumado a ver. Essa paciente fez... dosagem de FSH, LH, progesterona, e ela... Estradiol, testosterona... Isso, a testosterona a gente vai deixar para depois, tá? Mas vamos lá. Só em relação
a FSH, estradiol, o paciente não tem queixa nenhuma, ela não tem queixa ginecológica nenhuma, ela não está tentando engravidar. Para que serve isso? Então, quando que a gente dosa hormônio feminino, né? Os estimulantes. O que é FSH e LH? São os hormônios liberados pelo cérebro, uma regiãozinha lá, que estimulam o ovário para a gente produzir os nossos hormônios femininos, que é estrogênio, progesterona e testosterona, né? Quando que a gente dosa esse tanto de hormônio? Quando a gente acha que eles estão em excesso. Então, a gente está pensando num tumor, a paciente está com muito estrogênio, ou algum tumor de mama, está saindo líquido que não é esperado. Quando a gente está pensando que ela está sentindo falta desses hormônios antes da idade que a gente imaginou. Então, a gente falou que a menopausa antes dos 45 tem que ser investigada. Então, nesse caso, é legal a gente dosar, para a gente ver realmente se aqueles sintomas dela são de menopausa mesmo, né? E quando mais que a gente dosa? No caso de gravidez, se a gente está pensando em casos de infertilidade ou reserva ovariana, ou que vai fazer algum tratamento para infertilidade. Então, são essas 3 coisas. Tem uma outra indicação que é relativa, que é quando a paciente tira o útero, e aí ela começa a sentir uns sintomas de menopausa e ela tá na dúvida se é mesmo menopausa ou não. E aí, como ela não tem o parâmetro da menstruação, porque ela tirou o útero, ela não sangra. Então, ela não sabe se está na menopausa ou não. Às vezes, a gente pode dosar. Mas o diagnóstico de menopausa é clínico. Ela está sentindo, a menstruação tá já irregular ou parou, ela está na menopausa. Não sabia. Não, e assim, já começando a polêmica, que eu gosto um pouquinho, né? Lucas adora, mas eu também gosto. Então, pelo que a gente entendeu, não faz sentido um clínico qualquer ou um especialista de outra área, sem nenhuma queixa específica, sem objetivo de encaminhamento, sair dosando esse tanto de coisa. Aí a gente pensa o seguinte, dosei, o que eu faço com esse resultado? Manda pra ginecologista. Bota embaixo do braço, o que ele significa? Porque sempre que a gente pede um exame, a gente tem que ter um objetivo. O que eu quero ver com esse exame? E quando a gente pede essas dosagens aleatórias, o que eu quero ver com esse exame, né? Nada. E pode dar alterado? Sim, porque primeiro que a produção hormonal, ela não é certinha diária, né? Então, principalmente os hormônios femininos, às vezes eles vêm impulsos. Então, se você dosar num dia, tá um valor. Às vezes você pode dosar, daí a uma semana tá outro. Se você dosar de manhã, vai dar diferente de à noite. Comportamento feminino. Eu não sabia. Nossa senhora. Aí você bateu naquilo, né? De manhã cedo. Andréia, eu vou te contar um negócio então. Acordo super bom humor. Super bem humorada. Bom dia, amor. Eu tô acordando. Ninguém merece acordar. Eu queria continuar dormindo, né? E como eu acordo 5 horas da manhã todo dia, ele fica, oi, amor. Aí eu chego em casa, pô, consultório legal, o cirurgia foi ótima, Lucas. Eu chego em casa, pô, tudo bem, gente? Ela, o que é? É mesmo, gente. 6 horas da tarde eu não tenho mais energia, acabou. É verdade mesmo, mas gastou tudo, né? Gastei tudo. Não, mas essa história da liberação hormonal não ser cíclica é muito importante dos pacientes entenderem, né? Sim. A gente vê muito diagnóstico equivocado. Exatamente. De vários tipos de hormônio, doenças hormonais. Primeiro, por conta de uma solicitação de exame sem indicação adequada. Segundo, a interpretação inadequada. Isso. Então, eu vejo muito isso. O paciente chega para mim também com um monte de hormônios. É muito comum também hormônios da tireoide virem um TSH um pouco aumentado numa época, aí você vê os anteriores normais, e o paciente já viu na internet que precisa de tomar tal remédio. Calma. Isso pode ser somente que naquele dia houve uma alteração na liberação hormonal. Isso ainda houve assim, né? Poxa, isso te mostra que você está muito cansado, parará. Quem que não está muito cansado, Lucas? Quem que não está fadigado? Quem que não está muito cansado? Quem que não está com tendência a ganhar peso? Tendência a ganhar peso, nossa senhora. Voltando aos nossos hormônios, então a gente não precisa dosar. O nosso diagnóstico de menopausa, então, é clínico, né? E aí vem sempre a pergunta no meu consultório. Eu tenho que fazer reposição hormonal? Essa pergunta é a né? pergunta do milhão, aliás, gente. Então, olha só. A doutora Andréia, dessa vez, ela vai olhar nessa câmera aqui, ó, e ela vai falar pra gente se tem que fazer ou não tem que fazer reposição hormonal. A indicação de reposição hormonal é, estou com sintomas.
Então, não existe assim, eu tenho que repor para todo mundo porque esse hormônio vai me fazer falta. Não, esse é um processo natural do envelhecimento. Porém, os sintomas estão me incomodando. Que sintomas que são esses, né? Mais comuns são os famosos calorões ou fogachos, que é um calor que sobe normalmente e vai para o rosto. E a mulher tem um calor súbito que passa rapidinho, né? Outros sintomas aí vão ser vários. Mudanças de humor, irritabilidade. Isso aí na mulher é bem difícil, né? Os dois rindo já. Então, né? Essa variação desse humor, insônia. E aí a gente vai para os sintomas geniturinários, que é o quê? Dificuldade ou uma variação da urina, né? Pode ser que ela comece a fazer muito xixi ou tenha dificuldade para fazer xixi pelo ressecamento ali da uretra e da vagina. Sensação de ressecamento dessa vagina. E aí isso pode levar a alterações de relações sexuais. Então, aí tem muitos sintomas aí pra gente ter. Maravilha. Então, assim, a gente... não é uma coisa, não é uma fórmula de bolo, né? Não. Não é um exame. Eu vou voltar aqui do exame só para a gente poder falar sobre isso. Quando a gente faz um exame, gente, eu não sei se vocês têm essa noção, mas quando a gente faz um exame, a gente tem mais ou menos aí 10% de exames que vão dar alterados, né? No intervalo de 90%, a gente tem 10% que dão alterados. Desses 10% que estão alterados, né, a gente vai considerar aí que pelo menos metade deles está alterado sem nenhuma significância. Então, quando você faz um exame... faz um exame sem indicação, não é uma questão de simplesmente assim, se tiver normal, dá normal, mas às vezes não dá normal, isso não tem problema nenhum. E a partir dali você vai ser tratado sem necessidade, não é isso, né? Isso. E às vezes você vai usar uma medicação que não precisava e toda medicação tem efeito colateral e às vezes você vai ficar cismado com isso. Você vai... né? Às vezes eu vejo paciente falando assim, não, porque eu tenho hipotiroidismo, e isso vira o estigma da paciente. Sem dúvida. Tudo que acontece na vida dela o hipotiroidismo. hipotiroidismo, que às vezes nem existe, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, a gente estigmatizar a paciente, falar, não, você é assim, você tá assim por causa de um exame alterado, que às vezes tem pouca relação mesmo. Agora eu vou fazer um gancho aqui, menopausa, outubro rosa. Suponhamos que nós temos uma paciente que esteja muito sintomática e que te procure para fazer uma reposição hormonal nesse sentido. Só que essa paciente, por algum motivo, te conta uma história familiar e que faz você pensar numa contraindicação de um tratamento hormonal por conta de história familiar de câncer e tudo mais. Acabou para ela? Não tem mais opção de tratamento? O que pode ser feito? Primeiro que pra gente contraindicar a história familiar, tem que ser um parente de primeiro grau, né? Então, assim... ou então 2 parentes de segundo grau. Então, tem que ser a mãe, ou então a avó mais a tia, ou então a filha... porque aí, sim, a gente fala que esse câncer provavelmente tem uma origem genética. Se a gente pensar no câncer de mama, 10% deles só tem origem genética, hereditária, né? Então, tem uma mutação lá no gene que vai passar na família. Os outros 90% dos cânceres de mama são aleatórios. Certo. Então, nessas pacientes que têm uma história familiar, aí a gente tem que ver que história familiar que é essa. E aí, a gente vai ver risco-benefício. Porque a reposição hormonal da menopausa, ela aumenta a taxa de câncer de mama, mas ela melhora um tanto de outras coisas. E aí, primeiro que você tem que esclarecer isso para a paciente. Para a gente ter uma ideia, quem não usa reposição hormonal, nas mulheres, 30 a cada 10 mil mulheres por ano vão ter câncer de mama. É muito se pouco, você se você usa a reposição hormonal, aumenta em 8 mulheres. Então, 38 a cada 10 mil. Então, a gente morre de medo, mas não é uma coisa tão assustadora. É isso. Estatisticamente falando, Estatisticamente falando. Se a gente for pensar, se a paciente for obesa e tiver diabetes ou hipertensão, a gente aumenta em 10. Então, a reposição hormonal aumenta em 8 mulheres. Obesidade mais outro fator de risco aumenta em 10. Então, seriam 40 mulheres a cada 10 mil. Olha isso. Então, a gente tem tanto medo da reposição hormonal, mas a gente não pensa nos outros fatores de risco. Talvez você esteja fazendo uma coisa muito pior do que a reposição. Sim, sem dúvida. Né? E a reposição tem benefícios.
ela melhora do ponto de vista cardiovascular, ou seja, melhora todas as doenças do coração, diminui risco de infarto na mulher, né? Ela diminui deposição de placa, ou seja, o colesterol gruda menos, a gente melhora esse colesterol, a gente diminui osteoporose significativamente. Então, tem um monte de benefícios que a gente não leva em conta. Mas na sua paciente, Lucas, voltando, ela tem outras opções que não a reposição hormonal clássica, convencional. A gente sabe que tem algumas linhas de antidepressivos que melhoram alguns sintomas, inclusive até os calorões. Então, eles não são a primeira escolha. Mas nessa paciente que talvez não possa o hormônio diretamente, ela pode usar esses antidepressivos, né? A gente tem hormônio vaginal. E esse hormônio vaginal vai atuar no local. Então, quem teve história de câncer de mama, não tem problema. E aí, vai resolver a questão urinária, vai resolver o ressecamento vaginal, a falta de lubrificação. Sim. E, se não quiser essa linha, a gente pode tentar linhas naturais. Alguns fitoterápicos funcionam. Para algumas pacientes, sim, outras não. Já não é... Mas a gente não vai para a linha do tão científico assim, né? Placebo funciona, né? Exatamente. Funciona. E a gente tem, para alguns sintomas, aquela velha história. Atividade física, dormir bem, comer bem, a gente consegue solucionar. Então, isso aí vai depender como que essa paciente quer, quais os sintomas que ela tem para eu direcionar o tratamento. Muito bom. Muito bom. Antes de a gente continuar aqui, né, eu quero lembrar as pessoas que é muito importante você que está assistindo no YouTube, ou mesmo você que vê aí os nossos flashes aí no Instagram, muito importante você se inscrever no nosso canal. Nosso canal está crescendo muito, a gente só tem um mês aqui, nosso canal está realmente crescendo, estou muito orgulhoso disso, né, Lucas? Graças a Deus. Muita gente assistindo os vídeos, hein? Assim, olha, a gente está tendo aí 100, 200 pessoas assistindo vídeos de 1 hora, Lucas. Então, assim, realmente... as pessoas gostam dos nossos vídeos, né? Então a gente está muito feliz. Mas se você se inscrever, vai ser mais fácil de você saber que os nossos vídeos foram feitos. E se você ativar o sininho, você pode ser notificado. E ser notificado faz com que você não perca nada mesmo. O seu like aqui pra gente, nos outros vídeos, nesse aqui também, é essencial. A gente vai aproveitar para te falar que assim, a gente está aqui de novo no estúdio da Montanhesa. A gente tem esse horário aqui, que já é um horário nosso, né, Lucas? E já tá fixo aqui. Já tá fixo. Hoje eu pedi o Rosinha, olha lá, fez na hora. Os caras realmente impressionantes, né? E assim, o material, né, Lucas? A gente estava falando que assim, a gente chegou aqui, o material era muito bom, mas hoje é muito melhor, né? Não, tanto em termos técnicos de equipamento, tanto em termos técnicos de evolução nossa e da equipe também, né? Sem dúvida nenhuma, a gente está melhorando e com a convidada igual a Andréia. Quando a gente trouxer aqui o Dr. Roberto Calil, lá de São Paulo, lá do Sírio-Libanês, né, que é o médico dos presidentes aí, Dr. Lula, enfim, quando a gente trouxer eles aqui, aí você vai falar, nossa, eu vi pequenininho, nossa senhora, eles eram tão pequenos, já cresceram tanto. Então, assim, se você começar agora, você vai poder falar, não, são os meus médicos do podcast, não é, Lucas? Dr. Roberto Calil Filho, convite está feito, tá? Vai acabar que ele vai assistir isso aqui, né, que a gente vai marcar ele. Convite já tá feito. Vamos ver. Eu gosto de gente assim, né? Brincadeiras à parte. André, deixa eu te fazer uma pergunta que fica passando na minha cabeça lá no consultório. Bom, eu tenho pacientes, eu tinha um nicho de paciente muito claro no consultório que tinha entre 20 e 40 anos. Tá? Qual que é a minha paciente principal no consultório? Sempre foi, hoje ainda é aquela paciente que teve 1 filho, 2 filhos, não quer mais ter filho e ela quer fazer uma cirurgia plástica. Mas eu estou impressionado como que está aumentando cirurgias plásticas além dos 40 anos. E eu tenho operado pacientes de 60, 70, né? O pessoal fala, não pode operar, vai fazer plástica com 70? Fala, não, vai ficar mal com o corpo dela. O que você tem visto em relação a essas pacientes? Elas mudam alguma coisa ali em relação à autoestima, em relação à forma como elas se enxergam, a vaidade depois que elas entram na menopausa? Eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro é que as mulheres estão mais vaidosas nessa faixa etária, né? Elas estão investindo mais e elas estão chegando na menopausa mais saudáveis, com um corpo melhor, então com mais vontade de manter esse corpo melhor. O que acontece depois da menopausa? Como a gente para de produzir
praticamente para de produzir os nossos hormônios, há uma redistribuição de gordura no corpo, né? Quem faz o padrãozinho pera, violão da mulher é principalmente estrogênio. Então, quando as mulheres querem usar testosterona, só para me... Desculpa ter te interrompido, mas as mulheres querem usar testosterona? Mas aí para ganho, elas querem para ganho de massa muscular, Mas né? elas vão perder esse corpo de pera? Então, quando você perde esse estrogênio... A gente não pode deixar de falar disso, desculpa, André. Qual que é a ideia? A gente vai para um padrão masculinizado. Então, a gente começa a ficar mais reta, né? Então, deposição de gordura, principalmente na barriga. E não só gordura na barriga, e também gordura visceral, que é aquela que aumenta risco de infarto e tudo, né? Então, quando a gente vai perdendo esse hormônio, o que a mulher começa a perceber? Que ela vai ganhando barriguinha, vai diminuindo bumbum e culote. Então, elas começam a querer voltar àquele corpo. E isso faz com que elas procurem mais a cirurgia plástica hoje em dia. Porque uma mulher que chegava nos 50, ela ia ter uma expectativa de vida até os 60, ela parava de importar. Só que agora ela vai viver 80, 90, isso passou a ser significativo para ela, né? Então, ela quer cuidar desse corpo mesmo depois da menopausa. É isso que a gente vê. O índice de cirurgias de face no meu consultório, que é o lifting facial, né? Aquela cirurgia que puxa a pele aqui atrás, né? Puxa a pele nessa região aqui, até nessa região aqui, ele aumentou demais. O fato é que, gente, quando a gente fala em ficar puxando pele, não é... Não, tá? A gente faz um trabalho natural. Você gostou? Não é estilo Gretchen. Não, a Gretchen não Sabe passou aquela por que fica com um sorriso, ri sempre? Tem uma... A irmã da minha tia... Elza Soares. Exatamente, a Elza Soares. Tá sempre feliz. A irmã da minha tia, ela fez uma cirurgia plástica com um cirurgião, enfim, não vou contar nem quem que é, nem de onde que é. Eu vi ela, tipo, um mês depois, assim, da cirurgia, eu não reconheci. Porque eu falei, cara, minha tia não tem irmã japonesa. Mas, assim, né, é sério, ela tá igualzinho a japonesa. Eu falei, que isso, você tá conseguindo enxergar direito? Tenso. Foi um lifting bem puxado. Eu quero que puxa tudo. Aí foi... né? Acontece. E nesse sentido de vaidade, o que você tem visto também nas mulheres nessa fase da menopausa com relação à atividade física e com relação a esse uso da testosterona, né? Porque também nessa fase elas estão querendo cada vez mais ganhar massa muscular, ter um corpo bonito, com um percentual de gordura mais baixo e tudo mais. E aí, como é que funciona essa gestão da reposição aí do estrogênio? Uma paciente que já vinha, talvez, fazendo uso de testosterona, isso já gerou uma irregularidade de ciclo, pode haver precipitação de menopausa. Tem muita mulher nessa faixa etária aqui em Viçosa região, 45, 50 anos, que começa um tratamento alternativo, digamos assim, com essas reposições hormonais e que, às vezes, atravessam a menopausa. Como é que é lidar com esse tipo de paciente, assim, no consultório? Então, vamos lá. O que a gente... Se a gente for olhar lá no livro, nos artigos, o que é reposição hormonal da menopausa? É estrogênio mais progesterona, né? Então, diversas formas. Tem estrogênio oral, tem em gel, tem em adesivo. E o legal de contar para as pacientes que, além do câncer de mama, elas têm muito medo de trombose, né? E a reposição hormonal em gel e em adesivo não aumenta o risco de trombose. Então, é científico e provado. Então, se o seu medo é trombose, você pode usar as vias passar. Você passa um gelzinho de estrogênio ou então usa um adesivo que você cola na pele. Isso não aumenta o risco de trombose. Então, essa é a nossa reposição. Estrogênio mais progesterona, tá? É isso que é aprovado. E é isso que as sociedades aprovam e é isso que é científico. A reposição de testosterona fica para o mesmo caso que a gente conversou na mulher jovem, a mesma coisa da menopausa, na pós-menopausa, para quem tem uma disfunção sexual comprovada. Então, não é para ganhar massa muscular, não é uma reposição de rotina, né? E o que eu até no curso eles estavam falando que a OMS hoje em dia preconiza é você evitar de manipular. Por quê? Eles fizeram um estudo grande e foram ver esses hormônios manipulados. E, assim, tinha uns que tinham 10% da concentração que estava dita, tinha uns que tinham 50%, tinha uns que tinham 90%, tinha uns que tinham 150%.
Então, não há um controle absoluto desses hormônios manipulados, né? Então, usar o que a gente tem disponível na farmácia, de preferência, se for possível, porque esses a gente sabe o controle daquele hormônio. E se for usar testosterona, aí a OMS e as sociedades foram até um pouco polêmicas, porque elas recomendaram da gente tentar usar o que está já disponível para o homem e usar numa dose aí uma vez por semana, por exemplo, para evitar essa manipulação. E isso aí já é muito novo e muito polêmico ainda, mas... Parece um chutinho, né? Assim, igual criança, né? É metade da dose. Se for menorzinho, um quarto da dose. Se for muito pequeno mesmo, aí você divide no meio mais um pouquinho. Isso é ruim porque tem um pico inicial e queda depois. E queda, é um pouco complicado, né? Mas o que eles viram foi isso, que a gente fica manipulando e a gente está inventando essas doses que ninguém no final sabe, de testosterona principalmente, quanto que você está dando no final. Sim. Quanto que essa pele está absorvendo. Por exemplo, a progesterona, a gente não tem progesterona em gel, porque ela não é absorvida pela pele dessa forma. E às vezes a gente vê gente usando progesterona em gel. Já manipulado. Manipulado, porque ela não existe comercialmente. Então, assim, o que eles fizeram é esse alerta. Toma cuidado, porque às vezes a gente está usando coisa que você não sabe, nem está funcionando. E por que a progesterona é importante? Todo mundo que tem útero, tem uma camadinha de dentro que é o endométrio, tem que usar a progesterona para que essa camadinha fique pequenininha e não dê câncer de endométrio. Então, ela é muito importante. Sim. Aproveitando então, Andréia, com relação à reposição hormonal, nós tivemos um caso que foi para a TV, foi para a mídia, de uma atriz muito famosa, a Cláudia Raia, né? Uhum. E que ela estava fazendo um tratamento para engravidar. Uhum. Só que ela já estava, se não me engano, aos 54, 55 anos de idade, e ela fazia um tratamento para preparar o útero com a intenção, inicialmente, de fazer uma fecundação in vitro e tudo mais. E, segundo ela, acabou engravidando por via natural. Uhum. E aí, o ginecologista obstetra foi explicar que a reposição hormonal fez ela ovular naturalmente e tudo mais. E, por coincidência, há um tempo atrás, na nutrologia, um dia eu estava lá, de bobeira, no intervalo de uma aula e outra, eu entrei numa aula da endocrinologia. E aí, estava tendo uma aula de reposição hormonal na menopausa. E aí, eu assistindo a aula e falando que uma das coisas que pode acontecer durante a reposição hormonal é de, porventura, haver ovulação, um ciclo menstrual nesse período aí. Isso é possível mesmo? 55? E aí? 55 Mas anos, a pode ser que Cláudia ela, Raia. depende da idade que ela entrou na menopausa também, né? Ela pode ter entrado com 54, assim, isso é possível e é raríssimo, né? Isso acontece mais no período que a gente chama de perimenopausa, que são 2 anos antes e 1 ano após. Por quê? Você ainda tem alguns óvulos, então quase tudo acabou. Por isso que dá os sintomas. Quem produz hormônio? O óvulo. Se não tem óvulo, não tem hormônio. A gente chega, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a ter 6 milhões de óvulos, né? Então, imagina que na menopausa você tem 3. Sortuda. Vai que, quando você está fazendo uma estimulação, usando uma dose hormonal, você consiga estimular esses 3 que sobraram. Isso principalmente depende da dose da reposição. Então, uma dose baixinha, que normalmente é o que a gente começa... A gente não fala sempre, né? Porque sempre em medicina não existe. Mas, assim, é raríssimo que se você usar uma dose baixa, você vai conseguir estimular um óvulo. Então, isso é muito raro, mas pode acontecer. A Cláudia Raia, especificamente, ela estava fazendo um tratamento para tentar engravidar. Então, ela estava usando uma dose hormonal muito maior do que a gente usa em reposição hormonal. Deixa eu só entender, ela tá grávida? É porque Ela você já teve o filho. Nossa Senhora! Ela teve filho aos Senhor. 54, 55 anos. Gente, eu não vejo novela, tá? Eu não vejo novela, não Mas vejo... isso passou no noticiário. Na revista Quem? Não assisto, não leio. Jornal Nacional, Todo Fantástico. mundo ficou sabendo. É fantástico, né? Vou te falar, fantástico. A verdade é que o Dr. Lucas, ele é noveleiro mesmo. Mas cara casou, Não, é porque tem o filho cara... ainda... Ou filha
cenas dos próximos capítulos, Ah, ainda não nasceu. Ele Temos ainda Chá tem Revelação a tempo. caminho. Em breve. Mas isso é notícia do povo, isso é notícia do dia a dia. As pessoas vão até te achar fora da casinha de Eu não sou saber fora, eu disso. estudo nessa hora. Assim, Ô, gente, acontece. mas assim, o que a gente fala normalmente? Se a pessoa não quer engravidar 100%, né? Existe uma chance em 1 milhão, mas eu não quero de jeito nenhum. Aí você vai orientar ela de contracepção, que seja com preservativo, ou uma boa reposição hormonal que a gente faz, que a gente garante os dois, a contracepção e a reposição hormonal, é usar o estrogênio e usar o Mirena, que é um DIU de progesterona. A gente pode falar o nome Mirena, porque só existe ele no mercado, tá, gente? Então, ele é um DIU que tem progesterona, então ele faz aquela parte de proteção do útero e ele ainda evita filho. Então, E é uma aí, ótima opção. Cadu, foi neste momento da aula que eu decidi definitivamente que eu não iria mexer com reposição hormonal e menopausa. Por quê? Porque pode ser necessário colocar um DIU. Eu estou propondo um Pô, tratamento gostei demais. que eu não sei resolver o que pode acontecer. Então, se existe o risco, é prudente que se coloque o DIU. Aí eu vou passar na frente do especialista que vai fazer tudo da maneira correta para eu simplesmente prescrever e encaminhar depois. Então, neste momento da aula, foi quando eu falei, isso não é para mim. Não é para mim. Eu acho que assim, você que está ouvindo a gente, é muito importante você entender que a doutora Andréa, ela é muito boa em filho. Ela já tem 3. Ela sabe fazer mesmo. E eu vou te contar uma coisa, doutora Andréa, assim, isso é uma coisa que passou pela minha cabeça hoje. Eu sonhei à noite que a gente tinha um 4º filho. Nossa Que a Senhora. gente olhou um pro outro e falou assim, a gente é doido. Ai, meu Deus, o que nós vamos fazer? Eu falei, Meu não. Deus, ainda bem que são vou só receber. sonhos, né? Sonhos não se realizam. Nossa, mas eu graças a realmente Deus. sonhei. Não, né? Sonhos. Nós sonhamos com esse podcast. E tá saindo. Então, assim, eu acho que é muito importante vocês ouvirem. A doutora Andréia entende tudo de óvulo. Nossa Senhora. A doutora Andréia, ela entende de gravidez. Aí ela vai vir aqui falar de obstetrícia, principalmente falar sobre vômito na gravidez. Não é, Lucas? Aí a gente Quem chama a tem que- Yara também para dar um depoimento. Para falar sobre isso, tem que ser com quem sente. Senti bastante também. A doutora André, gente, eu vou contar uma coisa para vocês bem legal. A doutora André, quando ela engravidou da Isabela, minha primeira filha, ela passava mal tanto na estrada, a gente ia para BH, ela passava mal. Aí eu passava assim numa fazenda e falava assim, ah lá, você já vomitou ali. Ah lá, você já vomitou ali. Essa parte pode cortar. Vodão, vamos lá. Era impressionante, vamos lá. Então... E voltando ali na nossa reposição, então, nas nossas mulheres da menopausa, uma coisa que eu achei muito legal agora no curso, que houve uma mudança, é que antes a gente tinha como prevenção de osteoporose um outro benefício que não era tão pensado na reposição hormonal. Porque quando a gente vai perdendo os nossos hormônios, vai mudando o processo de formação do osso, né? Então, a gente começa a perder mais cálcio do que colocar cálcio no osso. E com a reposição hormonal, você mantém esse cálcio lá no osso. Mas era uma indicação, assim, secundária, vamos dizer. E hoje está se tornando uma indicação formal. Então, se a mulher tem um histórico familiar de osteoporose, se ela já tem uma osteoporose, por exemplo, né? Há uma indicação formal, por exemplo, de você usar reposição. Então, aquele medo que a gente tinha de reposição, ele tá caindo por terra, porque a gente tem reposições muito boas hoje e tá vindo novas indicações, pra gente ver como é legal. eu vou voltar na Cláudia Raia aqui, porque assim, eu não sabia de nada dela, né? Cadu, deixa eu só um parênteses aqui. O menino Porque- já deve ter 1 ano. É o seguinte, você é marido de ginecologista obstetra. Entendi. Então você faz uma pós-graduação continuada no Continuado assunto. em casa, é verdade. Eu sou mais próximo do público leigo no assunto Leigo no aqui assunto. para Aí fazer você esse foi- tipo de Aí pergunta. você foi no Fantástico entender Não, mais. todos os tipos de pergunta e de modismo relacionados, eu estou atualizado, fora do contexto de pós-graduação continuada. É verdade. Mas eu quero usar esse caso da Cláudia Raia, porque assim, a gente falou de uma pessoa que engravidou muito tarde, conseguiu. Isso dá muita esperança para quem ainda pensa em engravidar. A gente teve um caso na família, né? Minha madrasta, ela engravidou do meu pai, né? Com 50 e pouco. Não, ela não tinha nem 50 anos, tinha? Próximo, acho que estava próximo. E perdeu logo depois, né? Então, assim, foi muito rápido. Mas, enfim, a gente tem que lembrar qual que é o risco para a mulher e principalmente para a criança de uma pessoa De que uma gravidez tardia. engravida com mais de 50 anos.
Primeiro que quando a gente está numa idade mais avançada, a gente provavelmente já tem algumas doenças, né? Então, tem mais chance da gente ter pressão alta, diabetes, algumas outras coisas. E elas agravam durante a gestação. Então, a gente tem maior risco de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional. Então, a chance da gente ter complicações na gestação são maiores. Outro risco é aumentar a chance de aborto. Porque quanto mais velho a gente tá, mais velho tá o óvulo. Então, lembra que a gente ganhou os nossos óvulos lá dentro da barriga da nossa mãe. É o mesmo óvulo que tá lá dentro da gente. Querendo ou não, com o tempo, esse óvulo vai envelhecendo. Então, na hora que esse óvulo vai fazer a divisão, lá, não sei se todo mundo lembra lá da escola, né? Mas o óvulo e o espermatozoide se encontram e vão se dividindo para formar o zigoto, o embrião e por assim vai. E a sementinha, não? Achava que era a cegonha. Pois é, então, tô muito desatualizado mesmo. Então, imagina que esse óvulo tá velho. Ele vai ter dificuldade para se dividir. Então, muitas vezes essa divisão dá errado. Então, quando dá errado, aumenta a chance do corpo reconhecer e abortar e aumenta a chance de síndromes e malformações, porque esse ovo se dividiu errado, né? Então, a gente tem aumento das doenças durante a gestação, aumento do risco de aborto e aumento das malformações e síndromes. A síndrome de Down, por exemplo, é altíssimo, né? Depois dos 50 anos. Sim. Na verdade, ela começa a aumentar muito depois dos 35, né? E aí envolve também risco familiar, outras coisas. Mas depois dos 45 é uma chance muito grande. E o autismo tem se mostrado também a mesma coisa, né? Sim. A gente pesquisa muito, a gente entende que... Todas essas doenças ligadas ao gene vão aumentar o risco por essa dificuldade aí desse gene conseguir se formar. Vamos aproveitar, então. Falando de genética, falando de gente famosa, vamos mais uma polêmica popular, então. Por favor. Há uns anos atrás, a Angelina Jolie fez um estudo genético. Sim. E viu que tinha chance de desenvolver câncer de mama, né? Como que a sociedade viu isso no Brasil, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, no sentido de ocorrer uma busca, né, pelo rastreio genético, muita gente procurando esses exames. Na época, acho que só em São Paulo era feito esse exame, as pessoas pagavam muito caro, em torno de 5, 6 mil reais por esse mapeamento genético. Nem sei se hoje em dia isso está mais tem um projeto de lei, né? Tem um projeto de lei que está para ser estudado, para poder colocar rastreamento desses genes, que são da Angelina Jolie, que é o BRCA1 e 2, no SUS, inclusive. Não, legal demais. E como que vocês viram isso, até do ponto de vista de alarmismo mesmo que isso gera, na verdade, mas também como benefício para muitas pacientes, que né? a gente viu muito mais como um benefício e um alerta do que como uma coisa ruim, sabe? O que a Angelina Jolie descobriu? Que ela tinha uma mutação num gene que protegia contra o câncer. Então, quando você tem essa mutação, sua chance de ter câncer de mama e de ovário é muito grande. Proteger, não. Então, na verdade, ela ficava desprotegida. Ela ficava desprotegida. O gene protege. Se você tem a mutação nesse gene, ele para de proteger. Entendi. Entendeu? Então, você fica mais susceptível a ter esse câncer. E ela não quis correr o risco, né? Entendi. E aí, certíssimo. dependendo, porque a gente tem 2 genes que são principais, que chamam BRCA1 e BRCA2. Dependendo de qual mutação você tem cerca de 10 até 25% de chance de ter câncer de mama ou ovário. E se a gente pensar o câncer de mama, se a gente pega ele inicial, hoje a gente tem quase 100% de cura. Se for um carcinoma que a gente chama in situ, ele tá bem no inicinho. Ele não se espalhou nem ali na própria mama. Então, assim, André, dá medo de ter câncer de mama, mas hoje o câncer de mama tem tratamento e tem uma sobrevida muito grande. Agora, câncer de ovário, para a gente ginecologistas e para os oncologistas, é um terror. Câncer de ovário, ele não tem rastreamento, normalmente a gente descobre tarde e com pouquíssima chance de cura. Então, para mim e para a sociedade de ginecologia e oncologia, na verdade, o que ela fez foi completamente correto. Ela já tinha filhos, ela estava ciente do que ela poderia ter, ela tirou a mama e os ovários. Muito bem. Bacana demais, né? Voltando aqui, esqueci de novo o que eu ia falar, mas eu ia fazer uma pergunta, mas eu esqueci, cara. Posso falar um pouquinho da gente como que rastreia o câncer de mama? Posso perguntar? Eu ia falar de reconstrução de mama, mas aí eu prefiro que você fale antes. Vai lá.
Então, aproveitando aí sobre tudo que foi feito da Angelina Jolie, eu não me lembro da idade exata com que ela fez tudo isso. Eu acho que foi em torno de 40, 45, acho que foi por aí. Acho que Angelina foi uns Jolie- 40. Nossa, ela não tem 40 anos, não. E mulherão, é brincadeira. Mas brincadeira, assim, vou apanhar. Se a gente for pegar do ponto de vista de rastreio hoje no Brasil, o que a gente tem como preconizado aí em termos de idade, relação familiar prévia? Tem alguma diferença de mulheres que têm história familiar? Como A que gente, na faz verdade, isso? tem duas diretrizes. Uma que é do Ministério da Saúde e uma que é de todas as outras sociedades. Então, da sociedade de mastologia, de endócrino, de onco, de ginecologia. E só existe uma diretriz que é do Ministério da Saúde, que ela é sozinha. E ninguém mais apoia essa diretriz. Do Ministério da Saúde, você começa mamografia a partir dos 50 anos e você interromperia com 64 anos, tá? Agora, das outras todas sociedades, o rastreamento começa com 40 e não com 50. E você interrompe quando a expectativa de vida dessa mulher for menor do que 7 anos. Certo. Então, se ela chegar com 70 e a expectativa dela de vida for 90, ela vai continuar fazendo. Se ela chegar com 70 e ela for viver até 90, ela vai continuar fazendo, tá? Por que há essa divergência de começo? O Ministério da Saúde fala que começa com 50 e as outras sociedades com 40. Vou chutar. Custo. Aí é uma coisa Claro. de custo-benefício. O que o Ministério da Saúde alega? Que você rastrear antes, você não diminui mortalidade. Para se beneficiar com esse custo todo que você vai gastar nesse tanto de mulher. Só que o que a gente sabe que talvez mortalidade a gente não diminua, mas morbidade a gente diminua. Por Explica aí quê? para as pessoas qual que é a diferença. A gente não vai diminuir o tanto de gente que morre, mas a gente vai diminuir o tanto de gente que sofre e que convive com essa doença. Já Por é quê? suficiente, né? Eu acabei de falar, olha, se eu descubro câncer pequenininho, quase 100% de chance de viver. Se eu descubro ele maior, aí essa paciente tem que tirar a mama toda, ela tem que fazer rádio, ela tem que fazer químio, e ela ainda, às vezes, tem que tomar um remédio por 5 até 10 anos. Fora o estigma que a pessoa passa por isso, tudo a questão psicológica, afastamento do trabalho. Então, Então- talvez essa paciente que tinha o câncer lá com 40, ela vai descobrir com 50 no Ministério da Saúde, ela não morreu. Mas olha só, ela vai descobrir um pouco mais avançado. Então, ela vai ter que tirar a mama toda e fazer tudo isso que a gente falou. Então, se a gente descobre ele com 40, bem pequenininho, que é o objetivo, na verdade, do rastreamento, é o quê? Descobrir lesões pré-malignas, ou seja, que não viraram câncer. Existem lesões que são feias e que se a gente deixar, vai virar um câncer. Se eu tirar essa lesão antes, nunca vai virar câncer. Sim. Então, esse é meu objetivo. Ou então, tirar muito pequenininho, para não ter essa morbidade, ou seja, essa doença toda, né? Então, por isso, todas as outras sociedades apoiam a partir dos 40 anos e que a mamografia seja anual. Ministério da Saúde a cada 2 anos. Eu Questão acho que de você custo, acertou, né? Eu acho que você acertou, né? Porque assim, quando a gente fala em rastreio populacional global, são muitas pessoas dentro dessa faixa de rastreio, né? E sem dúvida gera um impacto econômico muito grande, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para as pacientes, e a gente toca muito no assunto aqui no podcast, é a responsabilização própria pela sua saúde, né? Sim. Muitas vezes a paciente nesse caso, ela vai falar que, porque eu não consegui marcar a mamografia, não consegui isso, não consegui aquilo. Tudo bem, eu entendo que as pessoas muitas vezes não têm condição de pagar o exame. Mas será que essa falta de condição também não esbarra numa falta de priorização? Com certeza. Então, talvez se a sua prefeitura, se o seu município demora a liberar o exame, mas se você tem uma condição de, junto da sua família, fazer um esforço, conseguir um desconto, fazer esse exame particular, ou com desconto do seu agregado aí, que a gente não pode chamar de plano de saúde, né? Mas tem várias carteiras de desconto no mercado e tudo mais. Mas, enfim, que o objetivo final seja fazer o exame. A gente tem que delegar um pouco mais isso aos pacientes também. Sim. E acho que a importância da campanha vem muito nesse sentido, né? Se as pessoas não têm condição de fazer o exame pelo Ministério da Saúde, pelas prefeituras e municípios, como deveriam, por que não
não fazer um exame particular, não procurar uma outra alternativa, porque o benefício é pessoal. E assim, a gente tem que reforçar também que, mesmo que o exame não tenha sido feito pelo SUS, se há um diagnóstico, o tratamento vai ser feito pelo SUS, né? Sim, completamente. E tem viagem, né? Viagem é muito mais caro que isso, né? Fazer diagnóstico, viagem, bolsa, qualquer outra fazer coisa. diagnóstico O de que a câncer. gente tem na estatística do Brasil é que a gente, tanto para mamografia quanto para preventivo, que rastreia o câncer de colo, é que a gente sempre faz nas mesmas pessoas. Então, assim, tem aquele bloco que vai sempre. E a gente não consegue atingir esse bloco que não vai. Então, a gente faz mamografia todo ano daquela mesma mulher. E essa mesma mulher, ela tá se prevenindo, mas tem a amiga lá do lado que nunca vai. Isso é que é o nosso problema em termos de Brasil. A gente acaba rastreando sempre as mesmas mulheres, né? Por isso que a gente tem tanto câncer. André, deixa eu só falar aqui claro. de rastreamento, que se você tiver um parente de primeiro grau que teve o câncer, e aí você vai começar o seu rastreamento antes, tá? Não é com 40, é 10 anos antes da idade que ela foi diagnosticada. Então, se minha mãe teve um câncer aos 30, eu tenho que começar com 20 anos o meu rastreamento. Uma pergunta surpreendente agora. Isso vale para os filhos homens também? Ou como é que funciona isso? Não. Muita gente não sabe, né? Mas o câncer de mama pode acometer o homem, raro, né? mas pode acometer o homem. O que vale é o seguinte, se você tem um parente homem que teve câncer de mama, a chance desse câncer ser genético é imensa. Então, você, mulher, tem que começar seu rastreamento antes também. Tá? Então, quando tem um homem na família, as mulheres todas têm que prestar muito atenção. Muito legal. André, eu queria te perguntar, e agora puxar a sardinha pro meu lado. Reconstrução de mama. Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu faço reconstrução de mama, adoro fazer, né? Eu acho que assim, é trazer dignidade de volta a uma pessoa. E assim, a gente pega essa paciente num momento muito difícil, né? E o que pensa, assim, eu queria que você me falasse assim, o que você vê da reconstrução de mama para as mulheres? Você acha que elas têm que fazer, tem que sempre que ser oferecido? Você acha que, não, é um caso muito específico? Quem é que faz, né? Eu acho que sempre tem que ser oferecido e explicado. Se ela vai fazer ou não, depende de várias coisas. Primeiro, daquela aceitação dela, porque às vezes é muita coisa. Eu tenho câncer de mama, eu vou tirar a mama, eu já vou fazer reconstrução. Talvez ela não consiga assimilar todas essas etapas. Mas tem que ser oferecido essa possibilidade. Porque ela já reconstruir a mama num período possível faz com que melhore muito a autoestima e até essa crença dela de que ela vai melhorar. Porque ficar vendo sem a mama, isso faz com que ela fique lembrando daquele câncer o tempo inteiro. Ele não sai da cabeça, né? Não sai da cabeça. Então, ela reconstruída, ela melhora a autoestima e ela melhora a ideia dela de cura. Então, isso é muito legal. Quem pode fazer reconstrução, aí acho que você vai falar melhor do que eu, mas hoje tem alguns ginecologistas que se especializam, né, em mastologia e reconstrução de mama. Eu lá na Santa Casa fiquei com um ginecologista, que era o Douglas, que ele era o único de Minas Gerais que fazia reconstrução pelo SUS. Legal demais. E era muito legal, assim, como ginecologista e não como cirurgião plástico. E ele tinha um curso de oncoplástica super famoso e a gente passa com ele. E é muito interessante, né? Os mastologistas, alguns também fazem. E agora eu acho assim, quem mais faz com certeza é cirurgia plástica. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Uma coisa que as pessoas sabem pouco sobre cirurgião é o seguinte. Isso eu aprendi lá em Juiz de Fora, na minha residência. Quando você tem uma equipe só, tirando um câncer e reconstruindo, isso não é só no câncer de mama, pode ser no câncer de pele. É fato que inconscientemente, quando você está tirando, você está pensando em como refazer tudo ali. Isso gera um viés. E esse viés é o seguinte: às vezes eu inconscientemente tiro menos porque eu quero reconstruir. E eu quero fazer o melhor para o paciente. Mas o melhor para o paciente é ficar sem o câncer. Então, tinham muitos oncologistas cirurgião oncológico lá em Juiz de Fora, que eles falavam assim: eu vou tirar o que eu precisar, depois você se vira. Você se vira. E eu falava com eles a mesma coisa. Eu falava assim: tira o que você precisar, depois eu me viro. Por quê? Porque numa cirurgia dessa, a prioridade é ficar sem o câncer. Não adianta nada reconstruir o câncer voltar, né? Então, assim, por que eu acho que o cirurgião plástico tem tanta relevância nessa hora? Porque ele não tira nunca, né? E a gente tem
eu vou falar um arsenal quase que infinito de retalho e enxerto para poder fazer nesses casos. Sim. Então, assim, a gente sabe o que fazer mesmo, assim, eu acho que é o treinamento maior que o cirurgião plástico tem. Um deles é a reconstrução de mama, né? E eu acho que, assim, eu gostaria de fazer mais se eu recebesse esse paciente. Os que eu recebo, eles estão me ouvindo aí, sabem que a gente muda a vida das pessoas de verdade. Mas, enfim, Sim. eu acho que o próprio paciente tem que falar assim, posso fazer com cirurgião plástico, né? Com certeza, quando você falar isso, você vai descobrir que eu faço pelo convênio. Olha que bacana. Aí você vai falar assim, nossa, adorei, vai refazer minha mama pelo convênio, é verdade, né? Porque é uma doença, a cirurgia reconstrutora, eu vou fazer isso por você sim, tá bom? André, mais uma vez, muito, muito obrigado pela presença. Assim, vou ser sincero com você, eu amei a sua primeira apresentação, mas essa daqui foi incrível. Foi uma incrível. aula hoje. Você deu uma aula. Menopausa e câncer. Eu te falo que você me surpreende diariamente, como esposa, como mãe se fala, né? Como minha companheira de sempre, né? Obrigada. E isso é um orgulho da minha vida. Eu acho que quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, né? A gente fica empolgado, inclusive. verdade. Essa área de climatério eu gosto muito. E acho que o Outubro Rosa é tão significativo, né? Pra gente abrir a mente mesmo e pensar, nossa, será que eu já fiz a minha mamografia? Ou se você não tem nada, nem mamografia, vai ao ginecologista. Eu sei palpar mama, tá, Sim, gente? A gente sem faz isso em dúvida. toda consulta. É o mínimo sem que eu vou fazer por você. E se o nódulo tiver maior que 1 centímetro, eu vou palpar, então eu vou achar. Então, pelo menos isso eu vou fazer. Então, não esqueça, muita gente que tira útero fala, não preciso mais de ginecologista. E esquece que a gente tem mama, a gente tem ovário, a gente tem vagina. Então, o ginecologista serve pra isso, tá, gente? Eu não tenho, não. Assim, então para terminar aqui, André, eu queria te parabenizar por ter escolhido um marido tão bom. Né? Assim, é sempre muito importante fazer isso, né, gente? E aí, agora a gente tá dando fim aqui. Né? O Lucas não consegue encerrar de tanto... Muito obrigado por assistirem, pessoal. Desconsidere essa última parte. É muita diversão. Bom, gente, mais uma vez, só para falar para vocês, né, a importância de dar like no vídeo. Eu tenho certeza que você adorou esse vídeo aqui. Se você ficou aí quase uma hora, mais de uma hora assistindo esse vídeo, eu sei que você gostou demais, porque a gente se diverte e a gente tem um conceito que você vê aqui que não tem como comparar, né? Pessoas que estudam, professores universitários, gente que trabalha com residência médica, né, Lucas? A gente tem que estudar todo dia, né? Então, eu tenho certeza que você gostou. E se você gostou, deixa o like pra gente. Lembra que o canal vai crescer na medida em que você se inscrever e que você ativar o sininho. Então, esse canal vai crescer cada dia mais se você puder fazer isso pela gente. É importante, muito importante, lembrar que a gente vai estar aqui toda semana, né, Lucas? Então, em breve, a gente vai ter o Dr. Tomás aqui para falar de câncer de próstata, porque a partir do mês que vem a gente tem o Novembro Azul, né, Lucas? E é um tema muito importante. Quem já está aí à frente dos 40 anos, a idade vai chegando, né, Cadu? É muito importante programar esse rastreio. Por que você falou, né, Cadu? Você não tem mais 40? Eu tenho 40. Então, 40 e muitos dias, né? Muitos dias, quase 41. É bom a gente já vencer esse preconceito e começar a programar a visita ao urologista. Sei. Tá bom. Então, enfim, o Dr. Tomás vai vir aqui, vai virar azulzinho de novo, né? E o mais importante pra gente poder falar aqui hoje é o seguinte, gente. Você tá vendo aqui o estúdio que a gente tá, né? É um estúdio muito bacana. A gente tem um horário fixo, né, Lucas? Porque a gente sabe que é disputado, mas enfim, a gente está trabalhando sempre nesse horário aqui. E o estúdio que a Montanhesa fez aqui, gente, ele é incrível. Eu já pensei várias coisas depois que o Lucas falou que eu posso trazer minha família aqui. Eu pensei várias coisas em relação a isso, né, até para homenagem, etc. Mas assim, principalmente para você que quer participar do YouTube, né? Gente, a gente não aprende a falar no vídeo, não, tá? Assim, perdão, a gente não nasce com isso, não. Eu sou professor universitário, o Lucas também trabalha dando muita aula e a gente vai treinando, né, Lucas? Eu acho que uma entrevista em família, eu tinha sugerido aqui, André, no episódio, foi no aniversário, uma data especial de 80, Sim. de 90 anos de um avô, assim, trazer a pessoa para ser entrevistada, para contar a sua vida. Um ambiente muito bom, um som bom, uma iluminação boa. Isso fica um documento familiar, né? Eu sempre falo nesse exemplo, mas assim, podcast pode ser utilizado para muitas coisas. E a estrutura que a gente tem aqui... Hoje me perguntaram, um paciente, por exemplo, me perguntou,
mas eu achei que você ia gravar o podcast aqui no consultório. Aí eu falei, não, a gente vai lá pra Montanhesa gravar, porque tem uma estrutura. Aí falou assim, mas vocês estão enjoados, né? Esses pacientes de visual são bonitinhos demais. Vocês estão enjoados, hein? Sei. Não, porque a gente quer transmitir qualidade no vídeo, né? Então, sem dúvida não tem nenhuma, jeito, né? Eu faço meus vídeos lá na minha casa, mas não é nem comparável aqui, enfim. Se você tem interesse realmente, a gente vai deixar aqui na descrição o telefone da Montanhesa, a gente vai deixar também os contatos para você poder começar a conversar, ver como é que você vai fazer, enfim. Tem medo não? Liga aqui, o Gustavo tá aqui, ó, ele pode responder para você, menino bonito, né? Cabelo louro, enfim, faz parte. Mas enfim, só entrar em contato que você vai ter oportunidade realmente de fazer um podcast de verdade, com qualidade, tá bom? Um abraço para você.